Fala aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Marcos e pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre comandos aqui no nosso Bukkit Spigot, tá certo? E pessoal, eu venho percebendo que nos vídeos passados eu ando falando muito a palavra API, né? Eu não vou entrar muito em detalhes agora sobre o que é uma API, mas quando eu falar API, pessoal, entendo que é aquele arquivozinho, tá? Que a gente usa como servidor e é aquele arquivo que também dá pra gente todas as informações que tem no jogo e tudo mais. Então isso serve como API e a gente pode chamar de biblioteca também, tá? Nesse caso. Então é basicamente isso, pra não ficar essa confusão, que eu sempre falo API, API, aí pode ficar essa confusão, tá certo? Mas pessoal, hoje o vídeo não é sobre isso, a gente vai falar sobre comandos e eu tô aqui no servidor de Minecraft, um dos maiores servidores de Minecraft do mundo, para contextualizar vocês sobre o que é um comando. Então o comando, pessoal, nada mais é do que uma palavrinha mágica que a gente vai digitar no chat, que vai ser um barra seguido de outra palavra, e aí ele faz uma ação dentro do nosso servidor. Tipo, não é um evento, né? Que o evento é tipo assim, a gente tá aqui correndo e ninguém tá nem vendo o que tá acontecendo, né? Tipo, não, tá correndo e já tá executando, mas não é isso. O comando a gente que aciona. Então, pra gente falar aqui no Minecraft, a gente vai apertar a tecla T do nosso teclado e a gente pode digitar uma palavra simples, como um oi. E aí no servidor aparece, né? Tipo, eu digitei a palavra, o texto oi, e aí todo mundo vê. Né? Esse aqui é um servidor que está cheio de pessoas, não é o servidor que a gente tem, é um servidor que já existe e ele é um dos maiores servidores do mundo, inclusive está aqui o IP dele, é hypixel.net, tá? Então eu digitei uma coisa simples, tipo um texto simples, tipo um oi que você digita no seu WhatsApp e tudo bem, isso aí é só uma conversa. Então como que a gente diferencia, né, uma conversa tipo normal de um comando, né, que você quer tipo executar alguma coisa no servidor? Então basicamente ela é seguida desse tracinho, tá? Esse tracinho que, pera aí que eu tô no meio. Opa, vou me colocar pra cá. Então, beleza, pessoal. Eu saí ali do meio. Mas ela é seguida desse tracinho aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui. Seguido de alguma palavra. Então, tipo, barra teste. Aqui acusou o servidor dizendo assim, ó. Comando desconhecido. Digite help para ajuda, né? Então a gente pode digitar barra help. E aí pronto, ó, apareceu uma coisa aqui. Tipo, executou uma ação a partir do que a gente digitou. E é basicamente essa palavrinha mágica, né? Que a gente chama de comando dentro aqui do Bukkit Spigot, né? Que aí a gente pode fazer várias coisas, não só mostrar texto. Por exemplo, barra lobby. A gente vai para um lugar diferente aqui no nosso servidor. Que no caso é o servidor de alguém, não é nosso. É só porque a gente está aqui dentro. Se a gente digitar, por exemplo, barra flist, mostra nossa lista de amigos que eu tenho aqui. Então, você pode perceber que dá para fazer uma infinidade de coisas com isso e que vai ser útil também até para um servidor grande, né, como o Hypixel ou qualquer outro servidor que você for criar. Então, ele vai ser muito importante na nossa trajetória e é muito importante a gente aprender mais sobre isso. Outra aplicação também seria num mundinho só nosso aqui, né? Então, por exemplo, se eu der Game Mode 1, eu posso voar, né? Porque eu fico no modo criativo e eu tenho acesso a todos os blocos. Se eu colocar em Game Mode 0. E tudo isso aqui também são comandos dentro do jogo. Então eu não tô mais com acesso àquele painel. E aí, tipo, se eu colocar no Game Mode 3. E aí ele vira um espectador. E aí eu consigo entrar dentro dos blocos. E, cara, dá pra fazer muita coisa com isso daqui. Claro que tem muita coisa que não existe aqui dentro do nosso jogo. E é exatamente isso que a gente vai criar, tá certo? A gente vai deixar com a nossa cara. Então já que vocês já viram pra que serve, viu que é bem legal, agora a gente vai aprender no código como que faz eles e a gente vai fazer os nossos próprios comandos e vamos ver como que vai se comportar aqui no servidor e vamos ver como que ele vai ser útil pra gente, tá certo? Então, vamos lá pro código. Bom, pessoal, com o meu Eclipse aqui aberto, a gente tem uma estrutura comum, né, que a gente já viu nos vídeos passados, de como que é um plugin, né, do Minecraft. Tem aqui o plugin.yml também, que eu tô com o nome de teste. E aí eu coloquei a versão e eu identifiquei onde é que tá a nossa main também, tá certo? Então, até aqui não tem nenhum segredo, a gente já viu isso até aqui. Agora vamos aprender como que a gente constrói nossos próprios comandos. Eu não falei ainda para vocês sobre orientação a objetos. Em Java é impossível a gente não falar sobre isso. É claro que a gente vai ter aulas seguidas para falar sobre orientação a objetos. Mas entendam que basicamente aqui no Java tudo é classe e objeto, né? Então vocês podem perceber que aqui é um public class. Então tudo isso daqui que está envolvendo, né, nosso código é uma classe, né? Então tudo isso aqui é uma classe que está sendo criada. E vocês podem perceber também que toda classe, ela, o mesmo nome que tem aqui dentro, tem aqui fora.
Então, essa é uma das regrinhas padrões de uma classe, além de que ela também tem que começar com a letrinha maiúscula para a gente seguir sempre as boas práticas. E eu tô falando isso para vocês porque a gente vai precisar criar uma nova classe para a gente poder trabalhar com o nosso comando, né, que a gente vai criar. Então, para a gente criar uma nova classe, a gente vai vir aqui, se você estiver usando o Eclipse, né, que eu espero que sim, você pode vir aqui em Default Package, que a gente vai falar mais sobre o que é um pacote futuramente, mas no momento não vai ser tão útil agora. Mas futuramente a gente vai falar sobre pacotes, tá certo? Então, clica aqui em cima em Default Package, botão direito, New, e você pode clicar em Class, tá? Então a gente vai criar uma nova classe para o nosso comando. A gente vai fazer um comando de cura, então vamos botar curar comando, certo? Então, beleza, perfeito. A gente fez nossa nova classe chamada curar comando. E agora, para a gente informar para o nosso Bucket Spigot, que no caso é a API do Minecraft, que isso daqui de fato vai ser lido como comando, executado como comando pelo nosso plugin, a gente vai precisar colocar a palavra-chave implements command executor. O que aconteceu aqui? São muitas palavras novas. Vou até tirar isso aqui. O que aconteceu aqui? Bom, basicamente, a gente disse que a gente vai implementar, que é diferente do Extends, porque o Extends não trabalha com interface, isso aqui é uma interface, mas a gente vai ver isso com calma mais pra frente. Mas essa é basicamente a diferença, né? Que interface é um conjunto de métodos, que no caso é tipo funções, se você já viu programação em outro lugar. Mas aqui no Java, porque a gente aplica orientação a objeto, a gente chama de métodos, tá? Então é um conjunto de métodos que tem uma assinatura que a gente vai definir que a nossa classe precisa seguir. E também a gente vai dizer que, por exemplo, quando a gente não puder estender a classe, como a gente fez aqui, ó, estender aqui Java Plug, a gente não pode, tipo, estender duas coisas, né? Tipo, Java Plug e dizer que é uma string. Não dá. Tipo, não existe esse jeito de você fazer essa herança múltipla aqui no Java. Então, também a gente poderia fazer com implements aqui. Daria certo. Então, é um jeito de você fazer várias heranças e também definir um contrato para sua classe, tá? Então, o contrato que ele definiu aqui é que ele é um command executor, beleza? Então, ele vai ter que ter tudo que um command executor vai ter para poder ser lido pelo nosso Bucket Spigot. Então, é basicamente isso. Não tem tanta dificuldade em entender, tá certo? Então, basicamente, a gente implementou isso para dizer que ele é um comando, beleza? Então, não tem tanto segredo. Eu só entrei no mérito mais técnico para vocês entenderem um pouco, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, se não tiver entendido. Mas só entendam que aqui ele está dizendo que ele implementa um comando que vai ser executado. Basicamente é isso, beleza? Aqui ele ficou vermelhinho porque a gente faltou ele colocar a assinatura que eu falei para vocês, né? Que todo comando no Bucket Spigot vai ter que seguir um padrão. E esse padrão não está sendo seguido aqui. Então, como que a gente vai seguir esse padrão? Passa o mousezinho em cima e add unimplement methods. Pronto. O padrão basicamente é esse. Precisava desse bloco de execução aqui para ele dizer, não, de fato, isso aqui vai ser um comando que vai ser lido pela nossa API. Tá certo? Então, realmente precisava disso daqui. Que isso aqui nada mais é do que um método, tá? Isso daqui é um método, isso aqui é uma anotação. Que também a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas só entendam que para isso aqui funcionar, para ele ser lido de fato como um comando, precisava dessa assinatura. Que no caso é uma assinatura padrão para todos os comandos, beleza? Basicamente, como é que a gente vai ler isso daqui? Ele é um método público, isso aqui tudo é um método público, que até então a gente só tinha trabalhado com métodos void, né? Que isso aqui também é um método, isso aqui também é um método. Que métodos void, que não retorna nada. Então, se eu botar tipo return, retornar tipo true, ele não vai retornar, porque ele vai dizer que ele é void, então ele não vai retornar nada. Já aqui não, aqui é diferente. Ele vai retornar um boolean, aqui como a gente viu, é um tipo primitivo, que ele pode ser true ou false. Então, ele aqui vai precisar retornar. Tipo, se ele não retornar nada, vai dar erro. Então, ele vai precisar retornar true ou precisar retornar false para poder parar de dar erro. Muito simples, né? Então, esse daqui vai só dizer o tipo do retorno do nosso método, tá? E aí ele vai dizer só que esse método é público, que a gente vai explorar também isso mais à frente, falar sobre o que é um modificador público, outro tipo de modificadores, que tem vários modificadores em Java. Isso aqui ele define o tipo do retorno e é um padrão a ser seguido, tá? Todo método segue esse padrão. O modificador de acesso, o tipo dele e o nome do método, beleza? Então aqui é o nome do método. O nome do método é onCommand, que foi definido lá pelos programadores que fizeram a API aí do Bucket Spigot, e a gente só tem que seguir, né?
E esse override aqui é justamente para dizer que a gente está sobrescrevendo a implementação que eles fizeram. Então a gente está sobrescrevendo esse método para a gente fazer do nosso jeito, tá? E aqui tem os parâmetros, né? Isso aqui são os parâmetros do nosso método. E não fiquem assustados nesse primeiro tempo. Parâmetros é uma coisa bem tranquila da gente entender. Que isso aqui são só passagens que a gente vai receber do nosso próprio comando aqui, que a gente vai utilizar dentro do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, o command sender, né? Que ele é o nosso primeiro argumento. Que ele fica nomeado como argumento 0. Vai ser o nosso sender, que no caso vai ser a pessoa que digitou aquele comando. Então, se a gente digitar, ele vai cair nessa variável aqui e a gente vai poder mexer nele com ela. A gente vai ver como que vai funcionar direitinho, vocês vão ver como vai ser legal. Então, pessoal, a gente pode deixar esse nome aqui sender, para deixar aqui em inglês, ou a gente pode botar como remetente, né, que é a pessoa que solicitou, né, que escreveu aquele comando. Então, ele é o remetente, né, de certa forma. Eu vou colocar desse jeito aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Isso aqui é só um jeito de visualizar melhor os dados. Então, nessa parte de command, isso aqui vai ser o nosso próprio comando, né, que vai ser pegado naquele momento. Então a gente vai botar só o nome comando aqui. Essa parte aqui vai ser a identificação, a identificação daquele comando que a gente está utilizando. Então se a gente colocar tipo barra ajuda, então a string aqui vai ser o ajuda, né? Ele vai separar o barra do ajuda. Então vai ser tipo aqui, ó. Vai virar o barra ajuda, ele vai pegar só o nome ajuda. Então aqui vai ser o identificador. Normalmente a gente chama isso de label, né? Mas eu vou botar de identificador. Identificador. Certo? E aqui são os argumentos que o jogador pode passar. Então, por exemplo, quando eu digitei Game Mode, eu digitei 1 também. Eu não digitei tipo só o barra Game Mode. Então, esse 1 é considerado como os argumentos, tá? Então, a gente pode passar 1, 2, 3, 4... Enfim, vários argumentos que você preferir, tá certo? A gente vai trabalhar com isso aqui mais pra frente. Hoje eu vou só mostrar um comando básico para vocês que a gente vai utilizar e que ele vai ser bem legal no nosso dia a dia, né? E vocês devem estar se perguntando o que é esse retorno aqui, né? Qual a diferença de retornar true ou retornar false nesse retorno? Por muito tempo eu também tive essa dúvida, tá? Então, bem tranquilo ter esse tipo de dúvida. Mas basicamente, quando você retorna false, ele vai enviar para você a mensagem padrão de como que utiliza aquele comando que você definiu. Então, ele vai entender que ele não foi executado da forma correta e vai mandar uma mensagem padrão que você vai definir. E eu vou mostrar onde é que a gente vai definir ela. E se a pessoa digitar true, é porque ele vai entender que tudo ocorreu da forma que deveria ocorrer, tá certo? Então ele não vai mandar nada, só vai digitar e vai parar a execução ali, tá certo? Então eu vou deixar false para a gente entender como que ele vai mandar essa mensagem padrão, tá? Então eu vou aqui no plugin.yml e eu vou definir agora um jeito para a gente registrar o nosso comando que a gente acabou de fazer, porque ele já está feito, ó. Ele já está feito, ele não está fazendo nada, mas ele já está feito, tá? Então a gente vai digitar aqui commands para a gente começar a registrar os nossos comandos. Vai dar 2 espaços, porque é assim que funciona a formatação YML. E a gente vai colocar o nome que a gente quer que quando a gente digite, acione aquele comando que a gente está fazendo. Então, eu vou colocar curar, certo? Curar, 2 pontos. E aí a gente vai também dar 2 espaços aqui e a gente vai pegar em algum lugar a referência de coisas que a gente pode colocar aqui embaixo, né? Tipo, o que que a gente vai colocar aqui embaixo e como que a gente vai saber, né? Então, é para isso que existe a documentação, pessoal, ó. Tem essa página aqui que é o wiki, né, do plugin.yml, que ele fala exatamente as coisas que a gente pode colocar todas nesse arquivo aqui, né, que a gente está trabalhando com ele, que é o plugin.yml. Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Tudo que a gente pode colocar lá tem aqui. Então, vamos para a parte de commands, que é o que a gente quer. E aqui ele está dizendo para a gente que cada comando individual pode ter isso daqui, ó, uma descrição, um aliases, que no caso é um jeito alternativo de você digitar aquele comando que você fez. Uma permissão, que a gente vai precisar dessa permissão para digitar aquele comando. E aí vocês vão ver também mais para frente o que são as permissões, que eu vou falar para vocês. A mensagem de permissão, que se a pessoa não tiver permissão para utilizar. E o usage, que no caso vai ser exatamente o que a gente quer, né? Que é como que a gente vai usar esse comando. Então é exatamente isso que a gente vai colocar lá no nosso... Aqui, né? Vai colocar o usage, que vai colocar basicamente... Eu vou colocar isso daqui para ele dizer que é uma string. Você não precisa colocar, mas eu gosto de colocar. E aí eu vou colocar tipo assim... Utilize barra curar para... Não, vou colocar assim, forma correta. Forma correta. Barra curar. Pronto. Aqui ele já vai enviar pra gente que ele, tipo assim que ele aciona esse comando, ele já vai retornar false.
e já vai acionar pra gente essa mensagem aqui, que é o jeito certo de usar, já que ele vai entender que não foi executado da forma correta, beleza? Então, agora a gente vai só registrar na nossa main o comando e pronto, já vai funcionar da melhor forma possível. Para a gente registrar ele, a gente vem aqui em onEnable e digita get command, digita o acionador, né, que no caso foi isso aqui que a gente definiu no plugin.yml, ó, que aí vai ser curar, né, que vai ser curar o nosso comando. Então a gente vai ter que digitar o mesmo nome que tá lá aqui, que vai ser curar, e a gente vai colocar .setExecutor, que no caso vai ser o nosso executor. Lembra que a gente disse que esse aqui é um command executor? Então é exatamente isso aqui que a gente vai passar para cá. Então, para a gente referenciar aquela classe que a gente acabou de criar, a gente vai ter que transformar ela em um objeto, que vai ser uma instância da nossa classe, que vai ser algo criado a partir da nossa classe, beleza? Para fazer isso, a gente vai ter que colocar um new e o nome da classe que a gente fez, que é curar, bem certinho, do jeito que a gente fez, tá? Curar comando. Pronto, perfeito. Já está registrado e já está tudo funcionando para a gente começar, né, a utilizar aqui o nosso plugin. Vamos ver se está funcionando. A gente vai compilar e vai colocar lá no nosso servidor para ver se está funcionando da melhor forma possível. Vamos compilar aqui. Acionar essa caixinha. Deixa eu selecionar aqui o lugar que eu quero que fique, né? Que no caso é o nosso servidor. Pronto. Vou colocar aqui e perfeito, certo? E aí, se você quiser colocar um nome diferente para o seu plugin, né? Eu nem falei. Você pode fazer assim, ó. Curar comando. Pronto. Aí você definiu um nome diferente para o plugin e aí ele vai funcionar dessa forma também, tá? Então vamos executar lá no nosso servidor para ver se está tudo funcionando e aí a gente vai ver se deu tudo certo. Pronto, pessoal, iniciei aqui, ó, o nosso servidor e você pode perceber que ele já habilitou o nosso plugin aqui, né? Agora eu vou entrar no Minecraft para a gente executar o nosso código e aí a gente vai ver se está de fato funcionando, né? Vou entrar aqui no nosso localhost, como a gente já tinha discutido isso anteriormente, e vamos ver se ele está funcionando da forma que a gente queria que ele funcionasse, né? E qual é a forma que a gente queria que ele funcionasse? A gente digitaria barra curar e enter. Pronto, viu? Ele mandou pra gente, a forma correta é barra curar. Então, tipo, ele meio que entendeu com aquele return false que a gente digitou da forma errada, mas a gente não digitou da forma errada, tá certo, né? Mas eu só queria mostrar pra vocês como que funciona, né? Aquele return true, return false, né? Então, uma forma legal da gente colocar isso aqui é colocando uma corzinha pra ela também. Então, vamos colocar aqui uma cor pra ela. Vou colocar uma cor vermelhinha, né? Que a gente vai colocar essa símbolo especial e um C. Vou compilar novamente. Vou dar um /rl, que o /rl é para dar um reload no servidor. E caso você não tenha permissão de fazer isso, é só você abrir o seu terminal com o servidor aberto e digitar op espaço e o seu nick. E aí você vai ter permissão de fazer qualquer coisa dentro do servidor, tá certo? Mas não dê essa permissão para qualquer pessoa, porque isso aqui é perigoso, que você pode destruir o mundo, tá? Então, digitando o comando novamente, /curar, agora ele ficou com a cor vermelhinha pra gente. Você pode colocar qualquer outra cor, né? Mas é porque normalmente, quando você erra, aparece esse padrão de cores, tá certo? Então, fique à vontade para escolher uma cor que você gostar. Agora a gente vai de fato definir uma ação que a gente vai executar no nosso comando para a gente poder finalizar nosso vídeo e você ver como que ele é bem útil pra gente. Voltando aqui no nosso código, a gente vai tirar esse return e vai colocar o true, né? Porque ele tem que... A gente não vai tirar o return, só vai colocar true para ele saber que a gente digitou da forma certa e não mandar nada pra gente, que a gente não quer receber essa mensagem chata. E, inclusive, a gente não vai utilizar essa mensagem aqui para sempre não, tá? Porque essa daqui não é uma das melhores formas da gente fazer isso. Só quis mostrar para vocês que funciona e que dá para fazer assim, mas normalmente a gente utiliza, por exemplo, o true e manda a mensagem por padrão, assim, digitado mesmo, tá? Que eu vou mostrar para vocês em vídeos mais para frente. Mas para a gente fazer exatamente o que a gente queria fazer com o nosso comando, que era curar o jogador, né? Que /curar tem que curar, né? Quando ele tá perdendo vida, tem que ajudar a curar. Então a gente tem que pegar o jogador de alguma forma e setar aquela vida nele. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o remetente e vai digitar um ponto nele para a gente acessar todas as coisas que ele tem. Então você pode perceber que ele não tem muita coisa, né? Tipo um remetente. O que pode ser um remetente? E aí que entra essa dúvida na gente. Então, você pode digitar tanto dentro do servidor, /curar, e ele vai mostrar pra gente, né? Aqui, curar. Como você pode digitar também no terminal. Aqui, ó, curar. E aí você não precisa colocar o barra no terminal, né?
Só que, tipo, a gente não quer, né, que um terminal se cure. Isso não existe, né? E não tem como um terminal se curar. Nunca vi isso acontecendo. Então, a gente tem que definir esse remetente como um jogador. E lembra como que a gente, tipo, define variáveis aqui em Java? Então, é tipo, nome, igual valor. E qual o tipo que a gente quer? A gente quer que ele seja um tipo player, né? Que ele vai ser um tipo player. Se não aparecer o import automaticamente, você dá um Ctrl espaço e dá Enter, que vai automaticamente para lá. A gente vai colocar um nome para nossa variável, que vai ser jogador, igual a remetente. Perfeito, é basicamente isso. Só que deu um errozinho aqui, porque remetente, a gente precisa converter ele para jogador, né? Que no caso é converter ele para player. Como que a gente faz isso? Abre e fecha parênteses e bota player aqui, ó, pra gente fazer essa conversão. Pronto, perfeito. Agora, quando a gente digita jogador, ponto, aparece tudo que um jogador pode fazer. E agora que a mágica acontece, né? É claro que se a gente não fizer uma verificação antes para saber se está sendo digitado pelo terminal ou está sendo digitado pelo servidor, pode dar erro, mas a gente vai ver também isso mais para frente, porque tem muita coisa para a gente ver. Mas isso aqui é só uma aula para a gente explorar um pouco a API do Minecraft, que eu acho bem interessante. E a gente pode digitar jogador.set, a gente quer setar vida nele, né? E como é que a gente seta a vida no jogador? Como que é vida de inglês para o português? Acredito que seja tipo health, né? Alguma coisa assim. Então, health tá aqui, deu certo. Então, set health, a gente pode colocar como 20, que é o máximo de vida que o jogador pode ter aqui no Minecraft, tá? Mas caso você não queira decorar isso aqui, você pode colocar simplesmente jogador.getMaxHealth, que no caso é tipo, ele vai setar a vida para ser o máximo que ele pode ter, o jogador pode ter. Mas eu vou colocar 20 para ser mais fácil e não ter segredo nenhum. E aí a gente pode mandar uma mensagem pro jogador, dizendo tipo assim, ó, jogador, deu tudo certo, cara. Então jogador.sendMessage, a gente vai mandar uma mensagem para ele e dizer assim, ó, eu vou colocar uma mensagenzinha verde, que é seguida pelo A, e colocar: você se curou muito legal. Aê, boa. Agora sim, hein? Agora eu vou compilar aqui o nosso plugin de novo. E agora eu vou dar um URL aqui no nosso servidor, que ele vai restaurar a nossa sessão e vai dar um reload no servidor, né? Vai meio que reiniciar sem colocar a gente para fora. Porque se a gente der um restart, o servidor reinicia, mas fecha, né? E o URL não, é pra gente reiniciar sem precisar colocar a gente para fora, tá certo? Então eu vou colocar aqui no Game Mode 0 para colocar no modo sobrevivência. E vocês estão vendo que o meu personagem tá com muita fome e também tá sem vida. Eu vou subir aqui mais um pouquinho pra gente perder um pouco mais de vida e eu mostrar pra vocês que tá funcionando de fato, tá certo? Então, vou pular aqui. Opa, perdi um tanto de coração. E agora eu vou digitar /curar. E aí, muito bem, mano. Agora o nosso personagemzinho conseguiu se curar e foi muito legal. Cara, quando eu fiz isso aqui pela primeira vez, eu achei muito massa. Sério mesmo, achei muito legal. E eu espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu. /curar, você se curou muito legal. E, tipo, ele vai se curar pra sempre. Enquanto a gente, tipo, não tem verificação. Tipo, se ele já tá com a vida cheia. Não, não tem. Ele vai sempre se curar, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo, né? A gente abordou várias coisas sobre os comandos aqui. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Eu vou até dar uma olhadinha na nossa colinha aqui. Noção, o retorno, a página e o OP. Tudo certinho. Então a gente contemplou tudo certinho aqui que a gente queria falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, né? Se quiser fortalecer aí o projeto, tem um Pix aí na descrição, caso vocês queiram fortalecer esse projeto, que ele é totalmente gratuito, mas caso você queira dar uma força, fique à vontade, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal. Tchau!